Pois bem, meus irmãos, hoje eu estou na incumbência de trazer o estudo para a gente. A gente vai estudar sobre um tema muito importante, também muito interessante. Eu fui muito edificado com esse estudo, né? E espero que todos sejam. É isso. A gente vai falar sobre louvor, vai falar sobre canto congregacional, sobre música na igreja, tá bom? E antes da gente iniciar, eu queria que a gente tivesse uma palavra de oração. Cubra sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos o Teu povo, Senhor. Assim como ouvimos agora na Tua palavra, Senhor, somos propriedade Tua, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem agora nos abençoar, Senhor. Nos capacita a entender, Senhor, os ensinamentos, os princípios da Tua santa palavra. Que cada um de nós aqui, Pai, saia mais edificado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, por meio da expulsão desse estudo, Senhor. Nos capacita, nos ilumina. Abençoa, Senhor, a mim, que vou estar na condução desse estudo, mesmo apesar de mim, usa de misericórdia. E aqui, Senhor, que nós possamos crescer juntos e que a Tua igreja continue sendo edificada, Pai, que possamos aprender cada vez mais, Senhor, a Te louvar, a Te bendizer, em especial, Senhor, com aquilo que o Senhor nos deu, nosso instrumento, que é a nossa voz. Assim, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deixa eu pegar para cá. Meus irmãos, a gente vai falar sobre louvor, né, sobre louvor, mais especificamente sobre a música. Né, a música nem sempre é louvor, mesmo sendo na igreja, no culto, né, a gente vai falar da música no culto, mas o louvor especificamente tem a ver com elogios ao Senhor. Né, a gente às vezes está cantando, pedindo perdão, por exemplo, né, a gente está cantando a bênção, né, então, não é especificamente louvor, mas o canto congregacional. Né, então, a gente vai ter que fazer um panorama, a gente vai fazer um panorama sobre o culto. A gente já estudou sobre o culto aqui com o pastor Otávio, na Confissão de Fé, ali no capítulo 21. E a gente vai ter que fazer um panorama, porque não faz sentido eu falar do louvor sem eu falar do culto. Sem eu falar do princípio regulador do culto, para que a gente entenda a importância. A ideia é que a gente saia daqui entendendo como a música é usada para adorar a Deus no culto. Então, nosso tema de hoje é o papel da música no culto. E o nosso objetivo é entender como a música é usada para adorar a Deus no culto público. Já ia pedir para a Aldo passar. Então, de maneira introdutória, o culto, em sentido restrito, é o encontro entre Deus e seu povo. O culto é o momento em que a gente vem servir a Deus. O culto é servir a Deus. Em sentido restrito, estou falando por quê? Porque o culto, em sentido amplo, até com base na própria Confissão de Fé de Westminster, é aquilo que a gente tem que viver no nosso dia a dia. Não se restringe ao ambiente da igreja, muito menos ao movimento litúrgico dentro da igreja, embora na nossa vida, a nossa vida deve refletir uma liturgia, né? De maneira ordenada nós devemos servir ao Senhor. Mas o culto de maneira mais ampla é servir ao Senhor, viver para glorificar o seu santo nome em qualquer lugar. Em sentido mais restrito, o culto é o culto público, né? É um momento em que Deus convoca o seu povo, por meio da sua santa palavra, para que a gente se reúna e assim possa servi-lo, cultuá-lo conforme lhe apraz, da maneira que ele quer. Então, o culto é sim, nesse sentido, um encontro entre Deus e seu povo, para que a gente também perceba a importância, o valor, também, por que não dizer, a nobreza, né, desse chamado, de Deus nos chamar para ser seu povo e nos chamar semanalmente para nos reunir e assim juntos adorá-lo, aprender da sua palavra, ser edificado por ele. O culto público, segundo os princípios de liturgia da IPB, é um documento da IPB que reflete a palavra do Senhor. O culto público é o ato religioso através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. Então, tudo isso acontece no culto. É um ato religioso. E quando a gente pensa em ato religioso, a gente pensa em o homem se religando a Deus. Então, no ato religioso, eu estou fazendo um ato em que eu estou me religando com Deus, estou me relacionando com Deus no culto de maneira mais direta. A gente vai ver mais detalhes sobre essa definição, que a gente vai falar que tudo isso acontece no culto, né? A adoração, a comunhão, a confissão de pecados, o perdão,
Depois que a gente recebe o perdão, tudo que a gente faz é em gratidão pelo perdão que a gente recebe de Cristo. Mas ainda falando sobre a questão do culto, né? A nossa confissão de fé, ali no capítulo 21, como eu falei, no ponto 1, vai falar sobre o princípio regulador do culto. Acho que, se não todos, a maioria já escutou. Quem já escutou sobre o princípio regulador do culto? Então, vou recapitular. O princípio regulador do culto diz o seguinte: a gente só pode fazer no culto aquilo que Deus determinou na sua palavra. Então, isso está na nossa confissão de fé, ou seja, é o que a gente professa, e está, lógico, com base na palavra do Senhor. A gente vai ler um texto agora já sobre isso. De maneira que a forma que o culto é prestado ao Senhor também importa. Por que também importa? Porque acima da forma está a nossa vida. Para eu prestar um culto ao Senhor, primeiramente eu preciso ser do povo de Deus. Porque não faz sentido. Quem não crê, sim. É o que? A luz, é? Por favor, pronto, está certo, obrigado. Mas como eu estava dizendo, quem não crê no Senhor, não pode prestar culto ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa crer no Senhor para poder prestar o culto ao Senhor. E a nossa vida... Pode. Boa observação. Isso. A pessoa pode participar do culto, inclusive é a nossa intenção, né, trazer pessoas para ouvir a palavra do Senhor, mas ela não consegue prestar o culto, né, de maneira porque ela ainda não está integrada à família da fé. Só por meio da fé que a gente consegue prestar o culto ao Senhor. Mas a forma é importante. O que é feito no culto, a maneira que tudo é feito no culto é importante para o Senhor. Por gentileza, abra a palavra do Senhor aí no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 1, versos de 6 a 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui o Senhor está exortando o seu povo a respeito do culto, de como deveria se apresentar os sacrifícios. Ele fala sobre a questão dos animais. Eu não vou entrar nos detalhes de tudo, né? Mas da maneira como era oferecido, né? A história do fogo estranho, né? Você fazer aquilo que não está determinado, sobretudo no Antigo Testamento, onde cada coisa estava escrita e representava cerimonialmente aquele que viria cumprir toda a cerimônia, que era o Senhor Jesus Cristo. Então, milimetricamente, Deus ordenava fazer o culto de tal forma. E quando esse culto não era feito dessa forma, Deus não aceitava. Ele faz uma comparação aqui sobre você oferecer um sacrifício. Ele fala aqui sobre você oferecer o animal cego, o animal coxo, que naquele contexto significava impureza. E Deus requeria um animal puro, para que representasse o seu povo diante dele, e assim o povo recebesse, por meio do sacrifício, o perdão de pecados. Então, se você pega um presente que é ruim e dá a um governador, você vai conseguir o que o governador, de alguma forma, lhe dê benefício. Então, essa comparação que Deus está fazendo. Por que você dá a mim? Então, Deus exige que nós façamos um culto de acordo com a sua santa vontade. Para a gente não ficar só no Antigo Testamento, vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, 26 a 33. Espera aí. 14. Eu estou em Romanos. 1 Coríntios.
14. Quem encontrou? Lê, por gentileza. Uma pessoa. E fazer, pois, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Até o 33. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quanto muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, é o apóstolo Paulo colocando em ordem o culto na igreja de Corinto. De maneira que o culto observa uma ordem. E é assim que a gente precisa prestar um culto ao Senhor. A confissão também vai trazer os elementos do culto. Eu vou até ler aqui, eu não sei se tem... Eu vou ler, é melhor para vocês. Aqui no capítulo 21 da confissão. Se você tiver com a sua confissão, você pode acompanhar. Capítulo 21. Aqui na parte 5 do capítulo 21. Ele vai elencar os elementos do culto. Diz assim: a leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência. O cântico de salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graça em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. E ele dá todo o respaldo aqui, todas as referências aqui embaixo. O que é que acontece? De maneira mais simplificada, vou citar os principais elementos do culto, porque ele fala de juramentos também aqui, né? O juramento seria, por exemplo, o ordenamento, né? A profissão de fé, também fazem parte da liturgia, mas não com tanta frequência. O que sempre é frequente, e até coloquei numa ordem mais didática daquilo que a gente faz. A leitura da palavra, por exemplo, a gente começa o culto lendo a palavra, os cânticos, as orações, a pregação e os sacramentos. Os sacramentos, a ceia e o batismo do Senhor. Então perceba que há elementos que precisam estar no culto. Dentre eles, os cânticos. Esses elementos são os elementos que estão prescritos na palavra. Outros elementos não estão prescritos. Quando a gente fala de cânticos, por exemplo, da música, é uma expressão artística que está prevista, que Deus ordenou que a gente usasse. Mas, por exemplo, a gente não tem falando aqui da dança, no ambiente do culto público. Pode ter um evento fora do culto e ter, de repente, alguma encenação, alguma coreografia? Pode. Mas no culto público, não. No culto público, a gente faz aquilo que Deus ordena. Por quê? Porque a gente quer fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, mais do que entender que é uma ordem do Senhor, a gente precisa entender que a ordem do Senhor reflete o seu querer e que a gente quer fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque nós somos gratos por tudo que Ele fez em nossas vidas, não só pelo que Ele fez, mas pelo que Ele fará e por quem Ele é, pelo nosso Cristo. Então, quando a gente fala de fazer aquilo que está escrito, a gente, na verdade, está querendo agradar ao Senhor. Então, é por isso que a gente fala sobre essa ordem explícita da palavra, da gente cultuar o Senhor de acordo com aquilo que Ele determinou para que cultuemos. Opa! Travou.
Circunstância do culto. Passou agora. É só um comentário aqui sobre as circunstâncias do culto. A confissão de fé vai trabalhar os elementos de culto. Só para a gente se lembrar e ter uma diferenciação. Existem as circunstâncias de culto. Por exemplo, o horário que o culto vai ser, o lugar que ele vai acontecer, os instrumentos que vão fazer parte do momento de louvor, as vestimentas, né? Se o pregador vai vir de blazer preto, se vai vir sem blazer, vai vir de gravata, se vai vir de calça azul, de calça vermelha. Isso é uma outra circunstância que a gente é orientado pela própria confissão de fé a usar a sabedoria cristã para esses elementos, né? É conveniente que a gente entenda, por exemplo, o horário que é adequado para o local, para que a gente faça um culto no horário mais adequado, para contemplar mais pessoas. Porém, não é um elemento de culto, não tem que ser estritamente naquele horário, não tem que ser estritamente no local. Por exemplo, a gente começou os cultos aqui da IPBU na casa dos irmãos, depois que a gente veio para cá. Então, não tem a ver com o local, né? Mas tem as circunstâncias, e elas devem ser administradas pela prudência cristã. Eu estou andando um pouquinho rápido, que é mais para a gente relembrar o significado do culto, como a gente deve prestar o culto ao Senhor. E também, em relação à música que eu vou falar, a gente vai falar sobre pontos principais, mas o assunto é denso. A gente tem muita coisa para aprofundar. Então, numa aula de 40, 50 minutos, a gente não consegue. Mas o que eu quero contemplar é o principal. Para quem sabe, numa próxima oportunidade, que eu creio que vai surgir, a gente possa aprofundar mais. O assunto é música, mas é para toda a igreja. Não é um assunto específico para, por exemplo, aquilo que a gente pode chamar de equipe de louvor, tá certo? Característica do culto, para que a gente entenda. A gente vai ver as características do culto, de acordo com os elementos que a gente viu, de acordo com a palavra do Senhor. E a grande pergunta é, que tipo de música a gente usa para contemplar essas características do culto? Primeira característica, o culto é um mistério. Por que o culto é um mistério? Não no sentido, fugiu a palavra agora, místico, não no sentido místico, né? Lógico, não é isso, mas no sentido de que há uma relação de mundos muito distantes, de realidades distantes. É o homem infinito se relacionando com um Deus infinito. É o homem, num momento da história, num pedaço da história, se relacionando com Deus que já existe, sempre existiu. O que é isso? Sempre existiu. A gente não consegue conceber com clareza. Então, é uma relação misteriosa nesse sentido. É esse Deus descendo para se relacionar com esse povo por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, e esse povo tendo condição de falar com esse Deus. Então, nesse sentido, o culto é um mistério. Há quem diga, na verdade, na linhagem reformada, fala-se que o culto é um teatro. No culto, não no sentido de um teatro ser vazio, não ter sentido em si mesmo, ser apenas uma representação, mas no sentido que representa toda a história da redenção, toda a história da humanidade, né? É o homem que chega, que Deus chama ele, por exemplo, quando a gente chega e faz a abertura com a leitura, é Deus nos chamando. É o homem que, ao contemplar Deus, consegue perceber que Deus é santo e ele é impuro, e logo ele vai pedir perdão a Deus por seus pecados, em nome de Jesus. É o homem que recebe o perdão dos pecados por conta de Cristo, e aí esse homem adora ao Senhor, esse homem ora ao Senhor, esse homem vai ofertar na casa do Senhor, porque ele agora é o quê? Um homem grato pelo que Deus fez. Então, tudo que a gente faz no culto tem a ver com a gratidão pelo perdão dos pecados. A partir daí, a gente começa a cultuar, entendendo quem Deus é e quem nós somos. Como eu falei, o culto é a iniciativa de Deus. A gente se lembra lá naquela passagem da mulher samaritana, que Deus procura adoradores. Então, não é que a gente procura a Deus, mas é Deus que nos procura, e essa procura é irresistível, Ele que nos chama. Da nossa parte, é lógico, a gente tem que responder. No domingo é o dia do Senhor, e eu preciso me preparar para ir à igreja adorar o Senhor. Porque eu tenho um compromisso com Deus? Sim. Porque eu tenho um compromisso com a igreja? Sim. Mas, sobretudo, porque eu entendo quão especial é esse momento, e quão especial é esse Deus, e essa relação que Ele estabelece entre nós. O culto é uma reunião comunitária, e é importante a gente falar isso aqui. Naturalmente, a gente é influenciado pelo aquilo que a gente escuta, pelo aquilo que a gente vive no mundo também, e o mundo tem uma relação muito individualista, né? Não é aquilo que a gente vive na igreja. O culto, como uma reunião comunitária, pode ser pensado em um momento que eu venho sim orar a Deus, ouvir a palavra de Deus, cantar a Deus, mas eu não venho sozinho.
Um aspecto muito interessante da redenção é a união das pessoas em um só propósito. Nós fomos feitos para andar unidos em um só propósito. Isso não acontece por conta da queda. Mas quando a gente vem para a igreja e todo mundo se une em um só propósito, isso é um aspecto de um povo que foi resgatado do império das trevas e agora vive no reino da luz. Então esse povo se une de maneira belíssima para adorar esse Deus. Então a reunião é uma reunião comunitária nesse sentido, de que nós nos unimos em um só propósito. Então, comentário importante. Começou o culto, estamos cultuando, e, sei lá, momento dos cânticos, está lá cantando. Nesse momento, a gente precisa entender onde é que a gente está. Todo mundo está se unindo para adorar a Deus. Se eu tiver isso na minha cabeça, eu vou pensar melhor, se eu, de fato, na hora da música, eu vou me levantar, eu vou lá para trás, eu vou no banheiro, vou resolver alguma coisa, eu vou brincar com o menino, eu vou pensar nisso, né? Entenda, eu estou falando isso, não é como uma forma de repreensão, porque, graças a Deus, a gente não observa isso aqui na igreja, mas de maneira preventiva, e de alguma forma acontece uma vez ou outra, a gente precisa estar ligado nisso. Veja que momento, eu estou aqui com os irmãos na presença de Deus, porque sim, Cristo se faz presente em nosso meio, é assim que a palavra de Deus diz. Então, nesse momento da reunião comunitária, onde está todo mundo junto no só propósito, é importante que eu esteja participando de cada momento da liturgia. Perceba que também não faz sentido eu estar aqui e não estar presente. Eu estou perdendo tempo. Então, se eu estou aqui para cultuar, eu preciso estar presente, junto com meus irmãos. É um evento dialogal. Deus fala com a gente e a gente fala com Deus. E Deus nos responde. E Deus fala como? Por meio da sua santa palavra. Nós falamos que cremos na palavra do Senhor. E é importante que a gente consiga viver isso. Um dos objetivos desse estudo é trazer consciência para a gente ter consciência do que a gente está fazendo na igreja e, mais especificamente, no momento em que a gente está cantando. Então, é um evento dialogal, é Deus descendo para falar com o seu povo e a gente tendo condição de falar com ele. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote venceu na cruz. Então, a gente tem livre acesso ao Pai. Então, é um evento dialogal. É um evento litúrgico, no sentido de há uma ordem. Lembre-se que Deus é um Deus de ordem. Como o apóstolo Paulo falou agora, que a gente leu aqui na Epístola aos Coríntios. Então, há uma ordem, há uma sequência que traz um sentido para o culto. Como eu já falei agora aqui, né? Eu elucidei aqui, sobre a chamada ao culto, Deus falando com o seu povo, a gente reconhecendo quem é Deus, quem nós somos, o perdão do pecado que a gente precisa, a gratidão, e Deus nos edificando por meio da sua palavra, tudo faz sentido, então tudo está concatenado. E a finalidade do culto? Glorificação de Deus e edificação do seu povo. Então a gente vem para glorificar a Deus, tornando essa palavra mais palpável, para honrar, para elogiar, para estar presente, elogiando o seu santo nome, engrandecendo o seu nome, anunciando para todos, inclusive aqueles que ainda não são do seu povo, mas estão no nosso meio, ou estão nos vendo pelo YouTube, ou estão passando na rua, anunciar para esse povo quem é o nosso Deus. Essa é a finalidade. E a outra finalidade é a edificação. A gente, quando vem para o culto, a gente precisa sair daqui edificado. Porque, veja, a gente se lembrou de tanta coisa, né? Do perdão do Senhor, a gente refletiu na palavra, Deus falou conosco, a gente cantou para o Senhor, então a gente sai edificado no sentido de saímos mais santos. A nossa santidade, ela evolui à medida que a gente participa do culto público. Então, o culto é bom quando eu fui edificado. O culto não é bom quando o louvor, eita, que louvor legal. Eita, que palavra, rapaz, você viu lá, profunda palavra, e as aplicações, tudo isso, meus irmãos, é uma bênção, mas o culto é bom quando a gente sai do culto edificado, transformados pela palavra e pela presença do Senhor, amém? Me ajude, vai, Alda, eu fui para lá. Aldo, passa para mim, por favor. Não tem problema. Só para a gente não perder o fio da meada. Deixa eu abrir aqui.
Mas está rápido meu celular. A gente está terminando as características do culto, e agora a gente já vai falar sobre o papel da música na igreja. Como eu disse, a gente sobrevoou, né, o culto, e agora a gente vai para a música. Do culto, próximo. Papel da música, isso. Então, a gente, à luz do que a gente já viu, a gente vai pensar agora sobre o papel da música na igreja, né? Eu podia até falar o papel do louvor, mas, como eu falei anteriormente, né, a música serve também para outros fins, se a gente for realmente ao sentido estrito ou restrito da palavra louvor, que é adoração, que é elogio ao Senhor. Então, a gente está cantando músicas, cantando, na verdade, canções, que nem sempre são elogios ao Senhor, né? Quando a gente está pedindo perdão, se sofrimento te causei, ó Deus, a gente está pedindo perdão por meio da música, que é elemento do culto. Mas a música é elemento do culto, e esse elemento é o cântico congregacional, ou o canto congregacional. E é importante a gente pensar nisso. Na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem vivido isso, que, infelizmente, vai na contramão de muitas igrejas ainda, né? O que acontece? O canto é o canto da congregação. Como eu falei, é uma reunião comunitária. Então, não é diferente quando a gente está cantando. Embora alguns irmãos estejam aqui na frente conduzindo, e é bom que nós sejamos conduzidos pelos irmãos, toda a congregação canta ao Senhor. Então, é um elemento do culto, e esse elemento é um canto congregacional, ou cântico congregacional. Todos precisam participar. Alguém abre aí, Salmo 34, 3, por gentileza? Quem abrir pode ler. Proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. A versão ARA, por favor, amor, para a gente só relembrar. Isso. Engrandecer o Senhor comigo e todos a uma. Engrandecer o seu e todos a uma. Lhe exaltemos o nome. Ou seja, todos a uma só voz. Então, não é, digamos assim, da boca para fora, quando a gente diz, toda a igreja canta. Gente, vocês estão entendendo? Eu queria até fincar aqui uma bandeira, né? Na verdade, uma coluna central. A Bíblia é a palavra do Senhor. E nós queremos viver a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo, quando eu leio o Salmo 34, 3, que Deus está chamando a igreja a uma só voz para exaltar o seu santo nome? Então, é isso que Deus quer da gente. Que todos a uma só voz exaltem o seu santo nome. O papel da música também é cumprir, obedecer aquilo que Deus ordena, é o que a gente vem falando aqui, mas eu queria ler Salmo 149, 1 a 4. Salmo 149, 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, o Filho de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Amém? Ordem do Senhor. Cantar ao Senhor, regozijar-se no Senhor, exultar o Senhor, louvar o nome do Senhor, cantar salmos com adufo e harpa, cantar ao Senhor com nossos instrumentos. É ordem do Senhor. Então, o papel da música também é trazer uma obediência àquilo que o Senhor solicita de nós ou nos ordena. Ainda em Efésios 5, 18 a 20, se alguém achar aí, já pode ler.
entoando, desculpa, conclua. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É mais uma ordem do Senhor, dizendo para a gente entoar louvores ao seu santo nome, todos juntos. E mais um papel da música. A música deve ser litúrgica, foi aquilo que eu falei no início, né? A música vai ser um elemento para fazer a concatenação dos atos do culto, ou seja, da liturgia. Quando a gente começa o culto, depois da leitura da palavra, eu posso até citar o prelúdio. A gente já está chamando a igreja para adoração por meio da música. Já está chamando a igreja para se juntar e vamos adorar o Senhor. Depois a gente lê a palavra, ora, e a gente vai para a confissão. Depois da confissão, a gente vai cantar. Então a música está unindo os elementos. A gente confessou o pecado e agora a gente reconhece que Deus nos perdoa. A gente vai cantar como gratidão ou como reconhecimento do Senhor. Depois é o momento da dedicação. No momento da dedicação também a gente vai cantar mais uma canção. Percebe que a música está concatenando, está ligando tudo. Depois a gente faz o momento de louvor, onde o povo se une, porque agora é o momento do povo grato adorar o Senhor, louvar o seu santo nome. E após a mensagem, a gente canta uma música com ligação com a mensagem, que é uma resposta daquilo que a gente ouviu o Senhor nos falando, e agora a gente vai responder cantando ao Senhor. Ainda depois da impetração da bênção, a gente canta mais uma canção. Então a música também tem esse papel. É para que a gente entenda que cada momento que a gente está fazendo, ele tem um sentido. Não é um momento por mero momento, mas ele tem um sentido. E é esse sentido que a gente precisa buscar, para que de fato valha a pena a gente louvar o Senhor. Louvar o Senhor de quê? De coração. A música litúrgica, comentário sobre a música litúrgica, que a gente falou, a música tem que ser litúrgica, né? A música na liturgia, ela tem uma função, que é expressar a palavra do Senhor. Se a gente olhar para a música em geral, ela vai ter pelo menos duas funções, a gente pode falar de duas funções aqui. Uma é causar uma impressão, né? É imprimir um clima, por exemplo. Isso é importante para um momento do culto? Sim, é importante para o momento do culto. Se eu estou cantando confissão de pecados, não dá para eu levar um samba, né? Não dá para eu levar um pop rock, né? Um rock. Se sofrimento de causa. Não, a gente está triste, né? Então, a gente pede perdão ao Senhor. Então, é importante, mas o mais importante da música é a mensagem dessa música. Então, por isso que é tão importante o vocal ser escutado e a igreja ser escutada. Nesse sentido, os instrumentos, violão, que a gente usa, né? Violão, teclado, carrom, eles sempre servem de acompanhamento. Eles são a nossa base, né? E também, é lógico, para compor a música como um todo. Mas o que a gente precisa é passar uma mensagem. Por isso que é tão importante a gente ter cuidado na escolha do repertório. Mas, quando se fala da congregação, lembrar que naquele momento a gente está passando uma mensagem uns para os outros e também dando uma resposta ao Senhor por meio de uma mensagem. A música, nesse contexto do culto, tem essa função principal, que é expressar uma mensagem do Senhor. E como deve ser essa música litúrgica? São os pontos que eu comecei a elucidar. Primeiro, ela precisa ser bíblica. E aí sim, eu preciso que todos abram Isaías 6. Isaías capítulo 6. Esqueci de colocar os versículos. É isso mesmo. A gente vai ler do versículo 1. Vamos até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Só até aí. A música é bíblica, porque nós, perceba aqui, versículo 5. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente contempla o Senhor, Isaías não falou, ai de mim que vi o Senhor, né? Mas ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Quando a gente contempla o Senhor e a sua grandeza, algumas coisas acontecem. A primeira, a gente percebe que Ele é totalmente puro. E eu não tenho palavras para me expressar com esse Deus. Eu não tenho palavras que expressem sua santidade. Nem tenho palavras que sejam puras o suficiente para dirigir essas palavras a Ele. E de onde é que vêm essas palavras? Da palavra do Senhor. Então, por isso que a música litúrgica, ela precisa ser bíblica. Porque nós não podemos inventar do nosso próprio coração. Ah, cabe poesia? Lógico que cabe uma poesia. Contanto que ela tenha amparo na Bíblia. É só salmos? Não, não é só salmos. Né? A gente vê, inclusive, aqui Paulo em Colossenses, falando de usar salmos, cânticos e hinos. Né? Mas essa música precisa ser bíblica. Pode ser salmos, é importante que tenha salmos, pode ser hinos, pode ser cânticos, mas ela precisa ser bíblica. Ela precisa ser congregacional. Salmos 148. Quem encontrar, por gentileza? Pode ler. Salmo 148, sim. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, foram criados, e estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, povo e saraiva, neve e vapor, vivendo os procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, desde a terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e dos céus. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, o povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Então, aqui está uma convocação para que todos os seres da terra louvem ao Senhor. Portanto, a música precisa ser congregacional. Ela precisa ter uma ênfase comunitária, que eu falei agora, e ela é vertical. É o povo cantando para Deus, nesse sentido da música litúrgica. Né? Essa ênfase comunitária, só mais um comentário sobre isso, por exemplo, quando a gente está cantando, momento de louvor, e a gente fecha os olhos e canta ali, não é que isso é errado, não é. Mas precisa se perceber também no seguinte, todos nós estamos cantando juntos, então não é um momento só meu, cantando para Deus. É errado fechar os olhos? Não é isso que eu estou dizendo, mas a gente precisa ter muito claro na nossa mente, vislumbrar, contemplar, todos juntos, louvando ao Senhor. O louvor é esse momento mesmo, de participação de todos juntos, né? Quando eu faço o culto individual, aí é lógico, sou eu louvando ao Senhor. O culto familiar também é outra história, né? Mas o culto na igreja, essa música litúrgica, ela tem essa ênfase comunitária e vertical. E essa música precisa ser bela. A gente está falando de arte, então a gente usa a arte, e a arte, ela expressa beleza. Por quê? Porque ela precisa expressar a majestade de Deus. Conforme a gente vai ver no Salmo número 8. Se você puder abrir, amor, aí Salmo 8, por favor. Mas a música precisa ser bela para expressar essa beleza da santidade do Senhor. Então, quando a gente vai executar uma canção, a gente precisa executar, quem está aqui em cima, de forma bela, de forma a transmitir essa beleza do Senhor por meio da arte. Mas, Neno, eu estou aqui no banco e eu canto desafinado pra caramba. Não sei se você já percebeu. Quando está todo mundo cantando, a gente fica uma voz só.
E essa junção de todas as vozes que traz a beleza do canto congregacional. Então, você é participante, sim. Eu me lembro quando eu trabalhei há muito tempo aí, no encontro de jovens, que a gente juntava uma bandinha lá e o pessoal não era cantor. Mas, rapaz, quando juntava todo mundo que cantava, a música, porque é o coletivo, né? Então tem esse efeito aí. Então essa beleza também é expressa pelo povo cantando todos juntos em uma só voz, afirmando as verdades de Deus. Salmo 8, achou, amor? Todo é grande, é? Será que eu esqueci do versículo? Salmo 8. Uhum. Ele não é tão grande, não. Pode. Quando a gente trata dessa questão da ênfase comunitária, do louvor congregacional, eu acredito que é possível a gente fazer essa observação de que, infelizmente, como você falou no início, é muito comum que a gente veja nas igrejas a ênfase no individual, no momento do louvor. E aí tem as pessoas que pulam, que gritam, que saem correndo. E, infelizmente, esse tipo de ato, diante do que nós estudamos da palavra do Senhor, não é correto. Porque o louvor precisa ser congregacional. E, a partir do momento que você atrapalha as pessoas que estão ao seu redor, atrapalha a congregação, em atitude de uma adoração individual, você não está contribuindo para um louvor comunitário. Lembrando que, como o Neno falou, não é porque a gente é desafinado que a gente vai deixar de cantar, de forma alguma. Porque nós somos corpo de Cristo e juntos fazemos a beleza do louvor congregacional, né? Leio 8, né? Tudo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscita força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e sob teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Então esse salmo vai expressar o quê? A beleza da majestade do Senhor. E é isso que a gente precisa expressar na música quando a gente está cantando na igreja. E aqui alguns motivos para a gente cantar. Eu queria agora ler Colossenses 3. Você pode ir para lá também para acompanhar comigo. Vou parar a maratona de leitura, tá, gente? Colossenses 3, versículo 16. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Meus irmãos, há muitos textos que a gente pode utilizar para falar dos motivos para louvar o Senhor. Mas me chamou a atenção esse texto, até porque eu vi um comentário sobre esse texto do pastor Heber Campos Júnior, em relação ao louvor. A gente consegue pelo menos tirar daqui 3 motivos para louvar o Senhor. O primeiro é a palavra de Deus habitando em nós. Se a palavra de Deus habita em nós, é consequência que eu queira louvar o Senhor. Não só que eu queira, mas que eu saiba louvar o Senhor. Não no sentido, e aí é importante, não no sentido eu sei cantar, eu sei tocar, mas no sentido de eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço o Deus ao qual eu estou louvando.
eu sei os motivos para louvar, eu sei que Ele pede ou manda, na verdade, que eu o louve. Então, eu estou louvando ao Senhor, porque a palavra do Senhor habita em mim. Também motivos para louvar o Senhor: instrução e aconselhamento mútuos. Veja aí que ele fala: aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então a gente consegue se instruir e se aconselhar. Quando eu digo assim, nosso Deus é soberano, eu estou instruindo, concorda? Ele reina antes da criação do mundo. Então eu estou cantando junto com você, e a gente está se instruindo, lembrando, nosso Deus é soberano. A terra era sem, esse canto vai dizer isso, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Vai falando sobre toda a criação. Então a gente vai louvando a Deus e se instruindo. A gente se aconselha quando a gente canta: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Então a gente começa a se aconselhar. Eu cheguei aqui ansioso. A gente canta muito essa música, muito dos dízimos, né? É um momento de dedicação em que eu tenho que abrir mão de uma autoconfiança e me entregar uma confiança no Deus que é o meu provedor. A partir disso aí eu consigo participar do momento de dízimos e ofertas com o coração tranquilo. Ele, além de ser meu provedor e eu fazer esse momento de dedicação porque sou grato, eu tenho plena convicção de que é Ele que me sustenta. Tá? Então a gente, por meio das canções, a gente consegue se instruir e se aconselhar mutuamente. E também, meus irmãos, principalmente, esse é o principal motivo do louvor, parte disso, é gratidão no coração. No final ele vai dizer, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Esse é o modo e o motivo pelo qual a gente louva ao Senhor na igreja. Então nós temos aqui pelo menos 3 motivos para pensar nessa breve passagem de Paulo aqui escrevendo aos Colossenses, já na parte das virtudes que ele recomenda, né? Então está recomendando aqui que a gente cante, que a gente louve, né? Que a gente se instrua e se aconselhe nesse momento de cantar, que a gente cante porque tem gratidão no coração e porque a palavra do Senhor habita em nós. E aí nós temos algumas implicações. Eu escolhi 3 implicações para a gente falar, né? O nosso tempo é curto, mas vai dar na medida. Primeira, não cantar não faz sentido. Tudo que a gente discorreu aqui é sobre cantar na igreja. Então a gente conclui que não cantar na igreja não faz sentido. Portanto, meus irmãos, não faz sentido. Na hora que a gente está, todo mundo aqui, vamos louvar o Senhor, e você não cantar, não faz sentido. Ah, eu não sei, não faz sentido. A gente falou aqui, todos os seres louvam ao Senhor, todos os seres. E quando a gente está cantando, não precisa ser afinado. Deixa a afinação para quem está aqui, que a gente fica puxando a orelha de todo mundo, né? E eu a minha. Deixa a afinação para a gente aqui. A gente tem que cantar. O papel de conduzir é uma coisa. A gente conduz para que a igreja consiga cantar juntos, para saber o momento que vai entrar, o momento que vai sair, para saber o tom, né? Tudo que a gente tenta fazer é facilitar para que a igreja cante. Então todo mundo tem que cantar. E faz sentido cantar, porque a gente viu alguns dos inúmeros motivos que a gente tem para cantar ao nosso Senhor. Porque é uma ordem divina, porque nós somos gratos, porque nós somos edificados quando cantamos, porque a gente se aconselha, porque a gente se instrui, porque a gente alimenta o coração, né? A própria emoção gerada pela música, porque aí é importante a gente falar isso, a gente acaba se abstendo das emoções, porque o pessoal é muito emocionalista dia de hoje e foge do principal, que é a mensagem. Mas a emoção que faz sentido, porque nós temos emoções, a emoção que faz sentido baseada na razão, ela também nos alimenta, porque a gente sente alegria quando louva ao Senhor. Então faz sentido cantar ao Senhor. E aí, meus irmãos, eu queria fazer essa pergunta para vocês: não cantar no culto é pecado? Fique à vontade para dizer, não, veja bem, eu não... Entende, gente? A nossa intenção com esse estudo é trazer isso à nossa consciência, para que essa igreja tenha cada vez mais consciência de sua participação no culto.
Nesse caso em específico, por meio da música. Todos os momentos da liturgia, sim, como a gente falou, mas por meio da música. Tá bom? Não tenha vergonha de louvar a Deus. Cante ao Senhor, para que todo mundo possa louvar em uma só voz. Amém? Eu acho que, antes da conclusão, eu queria só abrir para perguntas, que não sejam muito. Aqui, Jesus, traz, Mateus. Tem o irmão aqui, tem Josenildo, né? Ildo. É que tem um colega de trabalho que é Josenildo, eu confundo. É difícil mesmo. Meu irmão, correndo o risco aí, né, de soar neopuritano, né? Mais uma dúvida. O senhor posicionou que cantar salmos é bom, né? Mas, diante dos textos que a gente leu, não aparenta ter um aspecto normativo com relação a isso, né? Cantai com salmos, existe, claro, os hinos, cantai com um novo cântico, hinos espirituais, né? Mas não é uma norma também que sejam cantados salmos, até porque o salmo ele é o inário autorizado, né? O inário bíblico que foi colocado para o povo judeu. Veja, os salmos, né? São poesias. E são poesias centradas na palavra. É importante cantar os salmos. A gente não consegue olhar para a Bíblia e ver uma restrição. Também não consegue olhar para a Bíblia e dizer tem que ter salmos. A gente vê ele indicando. Em alguns momentos fala de cantar cânticos, de cantar hinos, outros momentos de cantar salmos, outros momentos de cantar todos os três. Entendeu? Então não dá para a gente dizer, né, à luz do que a gente escuta também dos teólogos reformados, dizer que tem que ser salmo. Embora algumas linhas defendam que tem que ser salmo. Eu conheço igreja que só canta salmo, entendeu? Então, isso é um aspecto discutível. Porém, não é um aspecto que a gente tem que se apegar, embora eu entenda a sua pergunta, né? Eu não posso afirmar que tem que ser só salmos. É por isso que a gente não se apega tanto a isso. Tá? Era o irmão aí, isso. Fica à vontade, irmão. Graças a Deus, irmãos. Amém. Eu já ouvi de alguém reformado a conclusão de que, como o cântico deve ser congregacional, então não faria sentido eu me apropriar, no caso, na letra do hino, por exemplo, da primeira pessoa do singular. Então, assim, hinos como, por exemplo, vem o Senhor minha vida oferecer, né? Pois para te adorar foi que eu, primeira pessoa de singular, nasci. Então, assim, na visão, eu gostaria de saber, na visão do irmão, na visão da igreja, isso seria um preciosismo, ainda que eu cante junto com toda a igreja, eu expressar, né? Foi que eu nasci, vem o Senhor minha vida oferecer. Isso seria um preciosismo? Ou o irmão acha que isso faria algum sentido na visão de algumas linhas reformadas, né? Seria o preciosismo no seguinte sentido: a liturgia é dividida em momentos, né? Por exemplo, quando eu estou no momento de dedicação, eu estou com a minha atitude dedicando ao Senhor algo. Então não há incoerência de eu cantar, que eu estou oferecendo ao Senhor a minha vida, entende? Então não há essa incoerência. Agora, quando a gente está no momento de louvor comunitário, o ideal é que a gente cante músicas que apontem para Deus, certo? Sempre para Deus, para não perder a coerência, né? Porque ele está cantando nesse sentido, para adoração, para louvar o Senhor naquele momento. Mas não, independente disso, se a gente aponta a glória para Deus, a gente pode usar. Agora, no sentido que ele está falando ali, está na primeira pessoa e está de eu me oferecendo, né? Então, por isso que eu estou trazendo para esse momento da liturgia. Tem que haver essa coerência, né? Existe a previsão do momento de dedicação? Existe. Então, a música ajuda nesse sentido, entendeu? Como, por exemplo, quando a gente canta na confissão de pecados, né? A música não está necessariamente louvando a Deus no sentido de elogiar a Deus, mas ela está pedindo perdão, ou a gente está reconhecendo que somos pecadores, né? Reconhecendo que Deus perdoa. Então é por aí. Na visão da igreja, desde que esse canto seja congregacional, Todos participem disso. eu posso me utilizar vez outra da primeira pessoa do singular, não teria problema isso. Não. Tem que ter um certo cuidado, né? A cautela, como eu te falei, mas
Isso. Nos hinos, por exemplo, eu falei de perdão agora. Sem sofrimento te causei, ó Deus. Eu estou falando de mim. Né? Então, tem isso também. Mais alguma dúvida? Vamos. Opa. No momento do cântico, devemos cantar juntos, em congregação. Que evitasse, coisa assim, né? Que não seja errado fechar os olhos. Aí eu quero me atentar aí. Geralmente, quando eu estou no momento do cântico, eu começo a adorar a Deus. E passo a ser individualista, nesse caso, eu e Deus, e eu chego a adorá-lo, a pedir perdão, a agradecer, agradecer, a, inclusive, pedir por aquelas minhas petições que eu mais desejo, eu sempre oro por isso, né? E aí eu me distancio um pouquinho da igreja. Eu sempre faço isso quando eu estou no cântico, né? No momento do louvor congregacional. Aí, o que é que eu posso fazer? Não há erro nisso aí, não. Não é que está errado. Mas veja, quando você está, por exemplo, no culto individual, na sua casa, aí você está no momento você e Deus. Quando você está na igreja, no momento do canto congregacional, você está cantando junto com os irmãos. Não é que é errado você fazer isso que você está fazendo. Não é que é errado. Mas o que eu falei foi da ênfase, da gente perceber, esse momento é o momento que todo mundo está elogiando a Deus juntos. Tá? Eu só falei isso para a gente perceber o momento. Não significa que é errado fazer, não. Deu para entender, irmãos? Não é que é errado. É só para que a gente tenha a percepção do momento. O momento é coletivo. Aí, a questão individual é não atrapalhar o próximo. Aí não teria esse problema. Tá bom? Tu quer falar? Só para ficar mais claro para a irmã, e se surgiu dúvida para os irmãos, é só, como o Neno falou, é só a ênfase do momento, mas não é errado, até porque a música no culto, ela é canal disso que o Neno falou, é canal da sua adoração a Deus, mesmo que seja naquele momento individual, dentro do momento congregacional, dentro do momento coletivo. É um canal, e até a música é canal, porque ela também mexe com as nossas emoções, ela é instrumento para a condução da igreja, para a adoração e para a própria emoção da igreja naquele momento. Até porque, meus irmãos, por exemplo, a gente está aqui na frente, né? Presbítero ou quando eu estou cantando, por exemplo. Muitas vezes eu fecho os olhos e começo a cantar contemplando o Senhor. Não está errado, não. O que eu quis fazer só foi enfatizar, digamos assim, de uma maneira didática, que esse momento é um momento de comunhão, de coletividade. Certo? Isso é importante. Isso. Isso. José falou justamente, né? Em relação à iluminação, por exemplo, não é sem intenção, é intencional que a iluminação ilumine toda a igreja, não que a iluminação fique voltada para cá, porque no momento do louvor congregacional é toda a igreja que está cantando. Só um adendo para a gente partir para a conclusão agora. Pai, me deu um branco. Que coisa. Lembrei. Existe um momento de participação, de apresentação na igreja. Por exemplo, a gente tem todos os anos a apresentação de Natal. É uma cantata de Natal. E nesse momento não é um momento de louvor congregacional, embora todos possam participar. Mas as pessoas estão apresentando mesmo uma música. Você vai ter mais divisão de vozes, você vai ter um instrumental mais cheio, mesmo que seja playback. Porque, na verdade, a ideia ali é realmente apresentar a obra de Cristo de maneira artística. Não há erro nisso. Mas perceba, a gente não faz isso no culto público, a gente faz em um outro dia. Inclusive, este ano será no dia 20 de dezembro. Tá bom? Gente, para concluir, a música é parte essencial do culto, como a gente falou. Não é sobre nossas preferências pessoais, mas é sobre a preferência de Deus.
Então não tem muito a ver, não tem talvez nada a ver com aquilo que eu gosto de cantar muitas vezes. Às vezes eu vou cantar uma música que não é tão bom não. E aí uma observação importante. Às vezes a pessoa não gosta do hino dinário, e ela não participa. Está errado. Nós estamos juntos aqui para adorar o Senhor. Então, ela ou não participa, ou está ali, a pulso e tal, não faz sentido. Não faz sentido. Então, a gente não é sobre preferência pessoal, é sobre a preferência de Deus. Deus quer ser adorado, quer ser louvado, e a gente está aqui para louvar o Senhor. E, por fim, a música glorifica a Deus e edifica a igreja. É o que eu falei lá no início, né? Sobre característica do culto. A música para honrar o Senhor, com aquilo que a gente canta, e para edificar a igreja também.